Oi, oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de língua portuguesa? Vamos lá? Hoje vamos estar trabalhando homofonia, leitura e interpretação de texto, substantivo coletivo e correção das atividades. Vamos lá? Pega o livro de vocês, já fique a postos aí com ele. Vamos primeiro aí entender o que são as homófonas. Nossa, cada dia aparece um nome diferente, professora. Eita, tia Andréia, vamos lá. Então, o que são homófonas? São palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita e no significado. Então, vamos lá? A primeira aqui, ó, que aparece nesse quadro, coloquei só apenas algumas, tem muitas outras, tá bom? Então, acender, nós temos aqui e temos do outro lado. Aqui nós temos com C, aqui com SC. Na primeira é atear fogo, na segunda, subir, tá? Acender de subir. Nós temos bucho com CH, que é estômago de animais, e bucho, que é um arbusto, tá bom? Caçar, perseguir animais, e caçar com 2 S's, anular. Cela significa compartimento, e cela com S, tá vendo que aqui inicia com C e aqui com S? Esse aqui significa arreio. Censo com C, que é recenseamento, e censo com S, que significa juízo, raciocínio. Cerração, nevoeiro denso, e cerração, ato de cerrar. Um é com C, o outro é com S. Temos cidra, que é um fruto, e cidra com S, ó, com C, e esse com S, que é um vinho de maçã. Consertar, no meio da palavra tem a letra C, e aqui consertar, letra S. No primeiro é harmonizar, e no segundo, reparar. Incipiente, é a mesma coisa que ignorante. E incipiente também, ó, tá vendo que aqui esse é com S, esse aqui é com C. O com C é de principiante. Laço significa nó. E o laço com 2 S, ó, esse é com C cedilha. E esse com 2 S. Laço de cansado, frouxo. Passo com cedilha é um palácio. E passo com 2 S, andar. Seção, parte, divisão, começa com a letrinha S, e seção com a letrinha C, é o ato de ceder, dar, seção, reunião. Taxa, pequeno prego, e aqui é com CH, na segunda com X, taxa, significa imposto. Tia André, como que eu vou saber diferenciar uma da outra? É importante primeiro saber aonde essa palavra, né, ela vai estar dentro de uma frase. Então, como eu falei para vocês, quanto mais a gente desenvolve o ato da leitura, a gente tem uma facilidade maior até mesmo de identificar como que é a escrita dessa palavra, pela frase, né, pela sequência da frase. E outra dica importantíssima é o uso do dicionário, que eu já falei para vocês, inclusive uma das atividades que nós vamos estar fazendo hoje, vocês vão precisar do dicionário. Então, é importante sempre estar lendo e estar sempre aí com o seu dicionário para que possa te ajudar na hora de quando você tiver uma dúvida com relação de como que é a escrita da palavra, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Bem, eu falei das homófonas para vocês, né? Homofonia e palavras homófonas. Agora, nós vamos fazer a leitura do texto que está no livro de vocês, na página 102. Você vai colocar aí na 102, que eu vou ler o texto junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu iniciar a leitura. O pai deu uma bola de presente. Desculpa, o título, tá? A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu,
desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Ele ficou, movimentando ela. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa de manual de instrução. E o que ela faz? Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. O pai continuou conversando com o filho. Ah, então ela é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada, não. O garoto agradeceu, disse legal de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado Monster Ball, em que time de monstrinhos disputava uma posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, e estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse. Legal, mas desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês para a garotada se interessar. Então a gente viu aí que o pai ficou um pouco triste, né? Porque ele comprou uma bola, porque era algo que ele gostava muito. Lembrava também da época que ele tinha ganhado uma bola do pai, então ele achou também que fosse dar uma bola para o filho, que ele teria uma reação diferente, né? E ele viu que, assim, que o filho dele gostava de jogar, né, com bola, mas com videogame e não jogar a bola em si. E acredito que ele ficou um pouquinho decepcionado, né? Então, esse textinho aí é do Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreve textos maravilhosos, né? Muito bom. Ele é escritor e jornalista, roteirista também de televisão, tá bom? E esse textinho que nós acabamos de ler é do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos lá. Substantivos coletivos. Tia Andréia, e aí agora? Eu fiz a leitura do texto, lógico que depois eu vou dar um tempinho para que vocês possam aí fazer a interpretação textual. Então, deixa eu acabar e vou dar continuidade aqui falando dos substantivos coletivos. Coletivo é um substantivo coletivo, designa um nome singular dado a um conjunto de seres. No entanto, vale ressaltar que não se trata necessariamente de quaisquer seres daquela espécie, tá? Alguns exemplos. Uma biblioteca é um conjunto de livros, mas uma pilha de livros desordenada não é uma biblioteca. A biblioteca discrimina o gênero dos livros e os acomoda em prateleiras. Uma orquestra ou uma banda é um conjunto de instrumentista, mas nem todo conjunto de músico ou instrumentista pode ser classificado como uma orquestra ou uma banda. Então, em uma mesma peça em uma orquestra ou banda, os instrumentistas estão executando a mesma peça musical ao mesmo tempo. Outro exemplo, uma turma é um conjunto de estudantes, mas se juntarem no mesmo alojamento os estudantes de várias carreiras e várias universidades numa sala, não é uma turma. Na turma, os estudantes assistem simultaneamente à mesma aula, tá? Então, tem que ser aquele agrupamento ali que tem que ter aquela conexão, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês uma tabela de coletivos. Eu não sei se ficou tão visível aí para vocês, mas foi uma tabela que eu encontrei
mais coletivas para vocês entenderem. Então, aqui, a palavrinha que está em caixa alta e aqui a que não está em caixa alta, né, que está até pequenininha, que as letrinhas são um pouquinho embaçadas, são os coletivos. Então, o coletivo de abelha é enxame, de alho, réstia, alunos, classe, amigo, tertúlia, anjo, legião, artista, elenco, ave, bando, avião, esquadrilha, boi, boiada, burro, tropa, camelo, cáfila, caminhão, frota, cantor, coro, cão, matilha, chave, molho. Então, assim, tem tem vários aqui que eu coloquei para vocês. Lógico que tem muitos outros coletivos, tá bom? Então, assim, ilha, que é arquipélago, índio, tribo, inseto é nuvem. Nuvem, tia? Sim, porque é o coletivo, tá bom? Ladrão é bando, lei, código, lenha, feixe, letra, alfabeto, e assim sucessivamente aqui com as demais. Tia, lê todos aí, porque vai que eu não consigo entender. Então, vamos lá. Livro, biblioteca, lobo, alcateia, mapa, atlas. Médico, o coletivo é junta. Montanha, o coletivo é cordilheira. Músico, banda. Navio, esquadra. Nome, lista. Obra, o coletivo é acervo. Ônibus, frota. Padre, clero. Papel, maço. Não é março, não. É maço mesmo, tá bom? É só, não tem R. Peixe, cardume. Pessoa, multidão. Porco, vara. Professor, conselho. Quadro, pinacoteca. Registro, cadastro. Regra, o coletivo é regulamento. Selo, coleção. Soldado, batalhão. E uva, cacho. Então, todas essas aqui, ó, que fica na segunda coluna, após a palavrinha, são os coletivos, tá bom? Então, se você quiser saber qual é o coletivo, é só olhar essas aqui, essas que não estão em caixa alta, ok? Então, só tem alguns, não tem todos, tem muito mais coletivos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a tia falou para vocês o que são homófonas. Lembrando que, para que você tenha êxito aí na sua atividade, é importante que você esteja portando aí o dicionário. Como eu já falei em algumas aulas anteriores, a gente sempre vai estar fazendo uso do dicionário. E isso é importante também, que quando você for fazer uma atividade e você tiver dúvida na palavra, é só você consultar o dicionário. Então, nós falamos sobre a homófonas, que na página 100 e 101, então vai ter uma atividade para vocês realizarem e vocês vão precisar do dicionário, tá bom? Depois a tia leu o texto falando sobre a bola. Se vocês voltarem aí novamente, vocês no livrinho de vocês, no texto, vocês vão perceber que tem algumas palavras que estão destacadas. Na primeira página, que é na 102, tem tento, tem grifado lá de verdinho no de vocês, tento, e o significado é nas bolas de futebol antiga, a abertura, né, costura com cadastro, por onde era introduzida uma câmara de ar. Então, ela tá grifada e depois tem um significadozinho dela aí no livro de vocês. Na segunda página, na 103, nós temos duas palavras grifadas. A primeira é manejando, que significa manobrando, né, manuseando. E depois nós temos embaixadas. Embaixadas significa exercício ou brincadeiras que consistem em manter a bola no ar, chutando-a levemente, repetidas vezes. Então, tá vendo que no livro de vocês já tem também algumas palavras que são diferentes, que não são habituais, e logo em seguida vem também o significado. E o significado que está dessas palavras são tirados também do dicionário. Por isso que é importante vocês estarem aí manuseando, né, o dicionário de vocês. Então, vai ter esse textinho, aí tem a interpretação textual para que vocês possam fazer, né, na página 104 e 105. E depois, na parte da gramática, que é na página 106 e 107, vocês vão ter uma atividade aí para resolver com relação ao substantivo coletivo.
Então, é importante que a partir da página 100 até a página 107, que vocês façam uma leitura bem minuciosa mesmo, com calma, tá bom? Para que vocês possam conseguir responder às suas atividades aí na casa de vocês, tá bom? Depois que vocês responderem a atividade do livro, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão fazer margem, vão escrever o cabeçalho juntamente com a data, tá bom? E vocês vão pegar aquela tabelinha que tem lá os coletivos e vocês vão copiar no caderno de vocês. Lembra que eu falei que para a gente aprender, a gente tem que estar sempre treinando. Então, é importante que vocês façam a cópia dessa tabela no caderno de vocês, tá bom? Os coletivos. Então, para a realização dessas atividades, como tem muita coisinha para responder, eu vou deixar para vocês 1h20 para que vocês possam ter um tempo hábil para estar respondendo, tá? A leitura, eu já fiz uma leitura aqui, você pode estar fazendo uma segunda leitura aí do texto para responder a sua interpretação textual, tá bom? Então, daqui a pouquinho aí a gente vai voltar, daqui a mais ou menos 1h20, eu aguardo vocês para nossa correção, tá bom? Um cheiro e sucesso aí nas respostas, tá bom? Vamos lá! Então, galera, passaram aí 1h20, né? Então, vamos para as nossas correções. Então, vamos lá, iniciando na página 100. Então, pega o livrinho de vocês, já coloca na página 100 para a gente fazer as correções, para que possamos fazer as correções. Então, vamos lá. Olha só o que o enunciado diz, hein? Consulte no dicionário o significado da palavra a seguir. Acento com C, acento com 2 S. Então, agora, complete as frases com uma dessas palavras. Então, eu tenho certeza que você conseguiu aí consultar. Então, vamos lá. Letra A. Não coloquei acento na palavra. É com C. Este acento é reservado para gestantes e idosos. Então, com 2 S, significa um lugar para sentar. Vamos lá? Na página 101, também tem uma atividade para você completar, tá bom? E aí, antes disso, eu queria que vocês entendessem, né, qual a diferença que existe entre as palavras seção com 2 S, seção com C cedilha e seção iniciando com C e no meio com 2 S, tá bom? Porque no livrinho de vocês tem essa atividade para que vocês possam estar realizando. Então, pois é, essas 3 palavrinhas são motivo de muita confusão na hora da escrita, pois elas são foneticamente idênticas, a gente pronuncia da mesma maneira. Como assim foneticamente idênticas? Então, as palavras seção, seção e seção, uma que inicia com S, outra que inicia com S, mas tem C cedilha no meio, a outra começa com C e tem 2 S no meio, né? São exemplos interessantes de palavras homônimas. Ou seja, palavras que apresentam significados diferentes, embora não tenham a mesma estrutura fonológica e os mesmos fonemas. Então, para acabar de vez com essa confusão, vamos esclarecer quando e como usar, né, cada uma delas? Então, vamos lá, fica atento. Então, na primeira aí, ó, seção, começando com a letra S e no meio também com os 2 S, tá? A palavra seção tem origem do latim sessio, que significa sentar-se. Sendo assim, transmite a ideia de que a pessoa precisa sentar-se para assistir ou participar de algo. Observe o exemplo. O filme que queremos assistir será exibido na sessão das 7 horas. Então, aqui na sessão das 7 horas, que tem a ver com assistir, sentar, é com 2 S e também começa com a letrinha S. Seção, que inicia com S e tem C cedilha no meio. Então, essa palavra aí tem origem no latim sectio, né? Que significa corte. Portanto, seção significa a divisão ou a subdivisão de coisa da mesma espécie. Então, olha o exemplo que eu coloquei também aqui. Os contos de fada estão localizados na seção de literatura infantil. Então, perceberam aí a diferença, né? Então,
significa a divisão ou subdivisão da mesma espécie. Então, os contos de fada estão localizados na seção de literatura infantil. Então, mais um aí para vocês ficarem bem ligadinhos. E o outro? Seção que começa com a letra C e tem 2 S's no meio. Então, a palavra seção tem origem do latim cessio, que significa ceder. Portanto, está relacionada à ideia de conceder, doar, né? E ceder alguma coisa. Então, vamos observar o exemplo também que eu coloquei. A comissão de formatura agradeceu a sessão do espaço onde a festa foi realizada. A sessão dos livros será interrompida por tempo indeterminado. Então, mais uma vez, quando você tiver uma dúvida com relação a uma palavra, até porque vai acontecer também de ter outras palavras que são foneticamente assim, a gente falando ela, né, pronunciando essa palavra, você vai te dar um pouquinho de dúvida. Poxa, será que é com S? Será que é com C? Será que é com 2 S? Então, para sempre você estar tirando a sua dúvida, é importante que você consulte o dicionário, tá? É importante. E mais uma vez eu vou reforçar a vocês. Quanto mais a gente tem o hábito, né, da leitura, quanto mais a gente está ali lendo, a gente com certeza nós vamos conseguir escrever melhor e vamos saber localizar a palavra correta e a escrita correta. E também de acordo com a colocação da frase, tá bom? Então, vamos lá. Então, na 101, vamos agora preencher aí as frases, tá bom? Complete as frases com as palavras do quadro. Se tiver dúvida, consulte o quê? O dicionário. Então, nós temos as palavras que estão aqui, ó. Cerradas, cerradas, concerto, concerto, cesta, cesta, viagem, viagem. Não são bem parecidinhas? Assim, quando a gente pronuncia, é iguaizinhas. Só que, às vezes, na escrita, tem uma diferença, às vezes, nas letras, tá bom? Então, vamos lá. O jogador lançou a bola na cesta e marcou o ponto, com C aqui, tá bom? Letra B. Esta é a sexta, com X, tá? É a sexta vez que assisto a esse filme. Letra C. Todas as portas foram cerradas ao meio. Então, é com S. Assim que o espetáculo teve início, as portas foram cerradas. Vovô e vovó fizeram uma viagem ao Nordeste. A viagem aqui é com a letrinha G, tá bom? Queremos que titia, letra F, queremos que titia e titio viajem conosco. Letra G, a orquestra fez um magnífico concerto. Com C. Letra H, ficou caro o concerto do computador. Com S. Então, tá vendo que tem muito, a relação da palavra tá muito ligada com a frase. Então, a gente tem que ler pausadamente a frase para a gente entender exatamente o significado da palavra exata para a gente estar colocando ali na frase, tá bom? E mais uma vez, na dúvida, use o dicionário. Na 101, na 4, vocês vão precisar utilizar o dicionário. Então, ó, leia e ilustre as frases abaixo. Então, veja como é bonita a sela deste cavalo. Então, do que está falando aqui, né? O que é essa sela mesmo? Então, você vai, na verdade, que está pedindo para você desenhar. Mas se você tiver dúvida entre o sela, tá vendo que aqui é sela com S e aqui é sela com C? Então, se você tiver na dúvida, dá uma olhadinha no dicionário, tá bom? O preso foi posto em uma cela pequena. Então, agora você vai fazer o quê? O desenho de uma cela. Aqui também é o desenho de uma cela, porém, elas são diferentes. Muito bem, são diferentes, tá bom? Então, aqui você vai fazer o desenho da cela com S e cela com C, tá bom? Tia, não entendi. Olha, veja como é bonita a cela deste cavalo. Então, é aquela partezinha que fica lá no cavalo. Aí você vai desenhar aqui. O preso foi posto em uma cela pequena. Então, como que é a cela onde fica os presos? Então, você vai fazer o desenho aqui, diferenciando, tá bom? Porque aqui, ó, na verdade, a frase é só mesmo para vocês entenderem o significado de cela com S e cela com C, tá bom? E aí você vai ilustrar através aqui de um desenho.
Vamos lá para a página 104. Depois de fazermos a leitura lá do texto, né? Que é bola. Do papai que ficou meio triste, porque o filho não teve muito interesse na bola que ele deu para ele de presente. Então, vamos lá. Na número 1, você vai marcar aí o quadrinho que corresponde à resposta correta. Então, se você marcou aqui, o filho sentiria o mesmo prazer que ele sentiu ao ganhar sua primeira bola. Então, ao escolher uma bola para dar de presente ao filho, o pai achava, né, que o filho sentiria o mesmo prazer que ele, mas não foi isso que aconteceu. Então, você vai marcar aqui o quadradinho do meio. Se você marcou essa, ok. Ai, tia, não marquei essa, marquei errada. Então, você vai apagar, você vai fazer a correção certinha, tá bom? 2. O que o menino fez ao perceber que o presente era uma bola? O menino colocou o presente de lado e foi jogar o quê? Monster Ball, um jogo de videogame. Ah, tia, eu coloquei que ele foi jogar videogame. Tudo bem, está correto também. 3. O que havia em comum entre o presente que o menino ganhou e o jogo do Monster Ball? Então, o presente que o menino ganhou era uma bola. E o videogame Monster Ball, os monstrinhos jogavam o quê? Disputavam uma bola também, né? Vamos para 4. O que o pai quis dizer com a palavra destacada no trecho abaixo? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros, né? Então, que os tempos são outros, definitivamente, que não há dúvidas quanto a este fato. 5. Em sua opinião, uma bola com manual de instrução e escrito em inglês atrairia mais a atenção das crianças? E aí, gente? Essa resposta é pessoal, eu coloquei só uma mais ou menos, assim, né? Que a gente espera que vocês mencionem que o inglês, né? Como é um idioma universal, cujos termos e expressões abundam no mundo virtual, é um foco de interesse, seria talvez um foco de interesse para o menino, né? Então, até porque, eu não sei se, mas a maioria dos jogos, tem muitos jogos, na verdade, de videogame, onde é todo em inglês, né? Então, isso se torna algo atrativo para as crianças. Página 105, exercício 6. O texto A Bola faz uma crítica, provoca reflexão? O texto A Bola faz uma crítica, provoca a reflexão? Justifica a sua resposta. Então, assim, provoca sim, né? Com um certo humor e uma leveza, o autor nos leva a refletir sobre o isolamento provocado pelos videogames e brinquedos eletrônicos, os quais muitas vezes, né, sequestram a atenção do usuário, reduzindo as oportunidades de contato direto com outras pessoas. Então, na crônica, o menino não desgruda os olhos da tela, nem por um instante, apesar do apelo lá do pai. E não é somente videogame, hoje também, a relação hoje das crianças com o celular também é muito grande. Então, às vezes, você passa horas ali, né, mexendo no seu celular, e muitas vezes você esquece, às vezes, de dar um abraço à sua mãe, de conversar com o seu irmão. Então, às vezes a gente perde muitas oportunidades por conta, né, desse isolamento aí que a gente muitas vezes acaba, né, tendo com relação a essa onda mais virtual. O texto A Bola é uma crônica. Então, crônica narra os fatos do cotidiano de uma forma simples e breve. Então, a sua linguagem é informal e geralmente apresenta humor. Ela pode conter uma crítica ou provocar uma reflexão sobre um determinado assunto, tá bom? Então, aí abaixo, na número 7, pede para você assinar a opção correta. Então, o narrador do texto A Bola, ele é um narrador observador, né? Ele não é um narrador personagem, ele não está participando da história. Ele só é um narrador observador, tá bom? E comente sua resposta e copie um trecho do texto que justifique, né, a essa resposta aí. Então, o narrador não participa dos acontecimentos, não é personagem da história, né? Então, o pai deu uma bola de presente ao filho. Então, a tia colocou essa resposta aí, mas se você colocou parecida, não precisa ser igual. Até porque tem coisas que a gente vai copiar igualzinho que está no texto, né? Porque é uma interpretação textual. Mas tem coisas que a gente vai colocar com as nossas próprias palavras, porque aqui está pedindo para você justificar.
Então, quando pede para você justificar, você vai dar também a sua opinião, tá bom? Na 8, na língua portuguesa existem muitas expressões com a palavra bola. Considere a expressão dar bola para, explica o sentido dessa expressão e relacione a um momento do texto lido, o texto que nós lemos, tá bom? Então, dar bola para é dedicar atenção, demonstrar interesse por algo ou por alguém. Então, na crônica, o menino não deu bola para as embaixadinhas que o pai fez, nem para o presente que ele ganhou, né? Nossa, foi um pouco, né, assim, um pouco triste para o pai, né? Que ele queria tanto ver a reação do filho, mas acabou que não teve muito êxito. Página 106, número 1. Releia o trecho retirado da crônica Bola e observe a palavra destacada. Então, tá assim, ó. O pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola. Assinale a alternativa correta. As palavras times indicam o quê? Um time apenas ou mais de um time? Então, se você marcou aí que é mais de um time, está corretinho. A palavra time, ainda que esteja no singular, ela designa um conjunto de jogadores ou atletas, tá? Então, time é um substantivo que coletivo, tá bom? Então, estamos trabalhando aí já o coletivo até mesmo com a palavrinha que está destacada no nosso texto que nós já acabamos de ler. Circule, na número 2, circule nas frases os substantivos coletivos, depois sublinhe os substantivos comuns que estão no plural. Então, vamos lá. Letra A, você vai sublinhar atores e circular elenco. Elenco é o quê? Coletivo. Letra B, você vai sublinhar flores e fiz um belo ramalhete. O ramalhete você vai circular, porque é um coletivo. Batalhão, coletivo. Soldado, né, é um substantivo comum. Letra D, figurinha, substantivo comum. Álbum, coletivo. Letra E, ladrões, substantivo comum. E quadrilha é um substantivo coletivo. Letra F, atlas é um substantivo coletivo e mapas é um substantivo comum. Letra G, peixes é um substantivo comum e cardume é um substantivo coletivo. Letra H, resma é um coletivo, né, um substantivo coletivo e papéis, substantivo comum. 3. Nós temos aí um diagrama, na verdade temos dois, né? O diagrama 1, diagrama 2. Então, tá pedindo para você encontrar 5 substantivos comuns na sua forma plural. E no diagrama 2, você vai encontrar os substantivos coletivos referente ao que você encontrou ali no diagrama 1. Então, no primeiro aqui, ó, na vertical é assim, pezinho. Então, na vertical, de trás para frente, eu tenho estudantes, espectadores e ônibus. Na horizontal, eu tenho abelhas e tenho ovelhas. Então, vamos lá. Então, as palavras que estão relacionadas a essas aqui, temos rebanho, temos colmeia, colmeia relacionado a abelhas, rebanho a ovelhas. Cadê aqui? Plateia, né? Que é espectadores. Frota, ônibus. E turma, estudantes, tá bom? Então, se você conseguiu encontrar aí, bacana, parabéns. Vamos continuando aqui. Atividade 3 e 4. Então, nós temos aqui o substantivo comum e aqui o coletivo. Então, de ovelhas, o coletivo é rebanho. Ônibus, o coletivo é frota. Espectadores, o coletivo é plateia. Estudantes, o coletivo é turma. Abelhas, o coletivo é colmeia. 4. Escreva uma frase com os substantivos comuns e seus coletivos.
Então, como é uma frase e tá pedindo para você fazer uma resposta sua, então é pessoal. Não tem como a tia saber o que você escreveu aí na sua frase, tá bom? Então, você vai estar utilizando aqui estrelas e constelação, aves e bando, tá bom? Nas suas frases. São duas frases aqui que vocês vão estar fazendo, ok? Então, escreva uma frase com o substantivo comum e seus coletivos. Então, essas duas palavrinhas aqui tem que aparecer dentro da sua frase. Não é para fazer duas frases, uma com estrela e outra com constelação, não. É uma frase só, onde você vai ter que colocar, encaixar na sua frase aí a palavrinha estrela e constelação. A mesma coisa com a letra B. Ave e bando tem que estar na mesma frase, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar aí o conteúdo, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.